Olá pessoal, estamos começando a primeira aula, na verdade, né, de práticas integrativas e complementares do SUS. É uma das disciplinas, juntamente com Educação em Saúde, é uma disciplina só, né, Educação em Saúde e Práticas Integrativas. No nosso caso, nós vamos vermos essas práticas dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Primeiramente, queria saber se vocês estão tudo bem, se vocês estão bastante animados para a gente começar essas novas disciplinas, né? Agora comigo, é, praticamente sou eu que estou com o primeiro ano só, né? Porque o professor Ronald, ele foi para o segundo ano, devido à lotação das disciplinas, né? E ficamos nós aqui com vocês, certo? Essa é uma das nossas disciplinas e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque ela vai retratar muito a questão de outras práticas em saúde, fora as convencionais que a gente já vai aprender, os cuidados hospitalares, na atenção básica, né? Esse daqui não, esse aqui a gente vai falar um pouco mais sobre outras práticas que também são reconhecidas para tratamentos diversos, patologias, doenças, né? Portanto, nós iremos falar muito sobre as plantas medicinais, a fitoterapia, a acupuntura, né? A homeopatia, enfim, várias técnicas específicas da medicina tradicional chinesa e também das plantas e dos seus derivados naturais. Mas, como vocês sabem, né, tudo tem uma história, tudo tem um contexto. Nós temos que falar um pouquinho mais antes de especificar essas práticas, como é que tudo surgiu aqui no Brasil, né? A nível mundial, há mais de 3.500 anos, minha gente, que essas práticas já vêm sendo desenvolvidas lá no Ocidente, principalmente a medicina tradicional chinesa. Lá na China, né, por vários descritores, tem várias provas escritas, né, na, confabuladas em pedras, né, que tem as letras, que falam os historiadores da época sobre essas técnicas. Mas aqui no Brasil, ela só veio ser efetiva dentro de uma política de saúde do SUS, como vocês aprenderam no primeiro semestre, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que foi publicada através de uma portaria, duas na verdade, a de número 971 e a de 1600, uma de maio e outra de julho do ano de 2006. Foi de 2006 para cá que essas práticas elas foram instaladas no Brasil, principalmente a fitoterapia, que é a terapia através de medicamentos derivados das plantas medicinais, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas mais na frente. Mas a partir daqui foi que o SUS, através dos municípios, dos estados, eles podem implementar dentro da sua política de saúde as práticas integrativas complementares, né? Esse nome, gente, práticas porque são cuidados. Você pode ver que é a mesma coisa, é sinônimo de cuidados, né? Integrativos porque ela visa a integralidade. O que é uma coisa integral? Uma coisa completa, né? São cuidados completos que visam não apenas a doença, né, em si, e seus sintomas, mas ele visa o bem-estar de modo geral, né, de forma que atue na mente, atue na alma, a sua relação com a natureza, vocês vão ver muito isso na acupuntura, né? A sua relação com o sol, com o ar, com a terra, com a atmosfera, tudo isso geram energias que podem influenciar no processo de saúde e doença, certo? Que podem ser visualizadas melhor, como eu falei, na acupuntura, que é uma das técnicas tradicionais da medicina chinesa, e também nas fitoterapias, no termalismo das águas, tratamento através de águas termais.
Tudo isso é base complementar para essa disciplina e a importância dessas práticas integrativas. E complementar porque complementa, ela não vem substituir o modelo convencional, tradicional de saúde, né? Como o processo de diagnóstico, do tratamento, das terapias que já tem, que já existe a nível hospitalar, ou a nível especializado, ou a nível básico. Ela vem complementar isso. É mais uma das ferramentas utilizadas que vem para complementar esse tratamento. Portanto, tudo que vem de novo, né, que possa ter uma abordagem científica que garanta resultados, a gente entende, e foi isso que o SUS reconheceu, né, que é necessário para a população. Beleza? Por isso que são políticas, né, que são ações, tem várias ações, várias diretrizes a nível nacional de prática, né, de cuidados completos, integrais e que complementem o Sistema Único de Saúde. Por isso que são chamados de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Certo? Por meio da portaria, o Ministério reconhece oficialmente a importância dessas manifestações populares em saúde. Por que são manifestações populares em saúde, minha gente? Porque veio através da cultura, das culturas dos povos, desde o Ocidente, né, até aqui no Brasil, com os índios, que vocês já viram a parte da importância das plantas medicinais. E isso são saberes populares, né, que nós não encontramos na medicina convencional, que é essa que eu já falei, que é as práticas que a gente desenvolve a nível hospitalar, enfim. Certo? Portanto, ela reconhece a importância dessas manifestações populares em saúde e a chamada medicina não convencional, considerada como uma prática voltada à saúde e o equilíbrio vital do homem. É como eu falei, esse equilíbrio vital, ele permite, é uma das formas com que essas práticas elas se incorporam nos tratamentos, porque ela tenta resgatar esse equilíbrio vital do homem. O equilíbrio dele com a natureza, dele com o corpo dele, certo? E tudo isso é voltado para melhorar a sua vida, não só quando estiver doente, né? Quando estiver com alguma dessas energias reduzidas, essas forças energéticas do homem, ela esteja reduzida. Ela precisa de uma complementariedade, mas também para prevenir, né, e promover a saúde das pessoas. Uma das principais medidas, né, inseridas nessa política nacional de práticas integrativas e complementares é a proposta das plantas medicinais e a fitoterapia. Digamos que seja o carro-chefe. Né? O carro-chefe dessas práticas são catalogadas mais de 19 práticas, né, nessa política, mas a principal delas, o carro-chefe mesmo, são as plantas medicinais. E qual a diferença, Micael, de plantas medicinais e fitoterapia? Ora, as duas praticamente é uma só, mas existe uma diferença. As plantas medicinais são o recurso, são os recursos, na verdade, que fornecem subsídio para a produção dos fitoterápicos. Fitoterápicos são medicamentos de origem de plantas medicinais, que é produzido, né, tem a sua forma mais popular, caseira, né, que nós vamos aprendermos também a fazer algumas, e também tem a forma industrial, que é feita em laboratório. Mas o produto, a matéria-prima, são as plantas medicinais. Nós estamos vendo aqui a babosa, que acho que alguns de vocês já conhecem, né, que ela tem um poder cicatrizante muito grande, e o seu extrato, o aloe vera, que é o extrato da babosa, ele é produzido para vários usos, né? Como eu falei, não só na terapia, né, de algumas patologias, mas também nos cosméticos, né, produz para a pele, para os cabelos, enfim. Portanto, tudo que vier de origem natural, né, vem das plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos. Por exemplo, o maracujá tem a passiflora. Né? A passiflora é um extrato da planta do maracujá, das suas flores. E é muito parecido com uma camomila.
né? Portanto, essa passiflora ela serve para ansiedade, para insônia. E se você usa só o chá da passiflora, tem o extrato dela, ela é uma planta medicinal onde você vai obter o chá. Quando você compra o comprimido, que tem a caixinha que foi fabricado industrialmente, né, pegando esse extrato e trabalhado quimicamente, nós temos aí o medicamento fitoterápico. Os medicamentos alopáticos são esses medicamentos convencionais que nós já usamos, tipo Anador, né, que é a dipirona, diclofenaco, ibuprofeno, aí são os medicamentos alopáticos. Os fitoterápicos são medicamentos oriundos especificamente da natureza, vindo das plantas medicinais. Claro que não é toda planta que serve de medicamento. Depende dos estudos científicos, dos artigos científicos, os pesquisadores avaliam, né, comprovam. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz o controle desses medicamentos no nosso Brasil, eles vão avaliar também e passar por vários testes, né, várias testagens dessas amostras para ver se tem resultados. E a partir de então é que são publicados e autorizados a comercialização desses fitoterápicos. Tá certo, minha gente? Isso é muito importante. As terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos em 3.173 municípios do Brasil, né? Portanto, 3.173 municípios já têm na sua farmácia básica o uso de algumas dessas práticas integrativas, principalmente os fitoterápicos, certo? 88% dessas práticas estão sendo ofertadas na atenção básica, ou seja, nos postos de saúde, na estratégia de saúde da família, certo? Em 2017 foram registrados 1.400.000 atendimentos individuais em práticas integrativas e complementares, já no Brasil. Em 2017 foram quase 1,5 milhão de pessoas que utilizaram já das práticas integrativas, certo? Somando as atividades coletivas, a estimativa é que cerca de 5 milhões de pessoas por ano participam dessas práticas no SUS. Quando ele somando as atividades coletivas, palestras, né, capacitações, que as pessoas da sua comunidade aprendem a cultivar certas plantas, certas ervas. Isso aí também é contabilizado pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, é um número pequeno, tendo em vista que somos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, mas que se você pensar que antes de 2006 isso nem existia, já temos um número bastante elevado. Portanto, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela contribui para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS. Vocês viram lá em Políticas de Saúde os princípios do SUS, mas aqui ela fortalece esses princípios. Principalmente, minha gente, aqui, ó, atua no campo da prevenção de agravos, na promoção, manutenção e recuperação. Portanto, ela atua na promoção, prevenção, manutenção e recuperação das pessoas, da saúde das pessoas. Portanto, tem terapias, tem tratamentos com fitoterápicos, tem práticas da medicina tradicional chinesa que vão desde prevenção de algumas doenças até a recuperação do paciente, certo? Ela baseia-se num modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. Portanto, minha gente, esse modelo de práticas integrativas, eles avaliam muito além da doença. São práticas humanizadoras que reconhecem a importância, a essência do ser humano e todo o seu contexto e as suas interações que tem com o ambiente, né, com a natureza, como eu falei, com o ar que você respira, com os meios que são naturais, como a água, como o fogo, né, como as essências, os óleos, enfim, tudo isso, eles são utilizados, né, e visam o quê? O paciente, a pessoa, né, o paciente, a pessoa, de forma integral, de forma completa, holística, né? Portanto, ela vai muito além da doença. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, vocês estão ouvindo falar muito sobre ela nessa pandemia, é uma instituição que
vários países estão agregados a essa instituição, a OMS, né, para subsidiar vários assuntos de interesse da saúde das pessoas a nível mundial. Portanto, a OMS ela reconhece que 80% da população dos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, nós não somos países desenvolvidos como os Estados Unidos, nós estamos em desenvolvimento, né, ela utiliza-se de práticas tradicionais nos cuidados básicos de saúde. Deste universo, 85% utilizam plantas ou seus preparos. Portanto, você vê aí que 80% dos países em desenvolvimento já usam as práticas integrativas, as práticas tradicionais no cuidado da saúde das pessoas. Mas a principal delas, 85%, como eu falei para vocês, são as plantas e os fitoterápicos, que são os seus preparos, né? Portanto, é muito presente essa questão das plantas, porque ela é histórica, é do início, dos primórdios de vida no mundo, que as plantas medicinais elas já são utilizadas como terapia para vários problemas de saúde que foram sendo descobertos ao longo dos tempos. O que é o CFM? O CFM é o Conselho Federal de Medicina, minha gente. Portanto, o Conselho Federal de Medicina, que é do jeito que nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, tem o Conselho dos Médicos, né? O Conselho Federal de Medicina ele não reconhece em sua totalidade as práticas integrativas, apenas a acupuntura e a homeopatia, certo? Eles são ainda resistentes às outras práticas, né? Portanto, apesar de fazer parte do SUS, muitos médicos eles não reconhecem essas outras práticas, só apenas a acupuntura e a homeopatia. A homeopatia, vocês vão ver, né, que é a cura do semelhante, um semelhante cura o semelhante, ou seja, na homeopatia são utilizados, né, várias substâncias também, que são diluídas e que elas geram um efeito terapêutico na pessoa, através, por exemplo, a cibola, vocês vão ver lá na homeopatia, que ela tem uma substânciazinha, que o allium, que é uma substância da cebola, que quando você corta uma cebola, você não sente o lacrimejamento nos olhos, né? Dá aquela ardência e você começa a chorar, né? Espontaneamente, as lágrimas começam a cair, o nariz fica irritado, você espirra. Pois se esse efeito contraditório, adverso, que a cebola faz ao cortá-la, isso significa dizer que quando você estiver com os olhos lacrimejando, estiver espirrando, com sinusite, você utilizando o extrato dessa cebola, né, ele pode combater esses sintomas aí. Portanto, é bem interessante a homeopatia, nós vamos falar mais sobre ela mais na frente. Portanto, é bem interessante. E esses dois aí, a acupuntura, que você vai ver que é a estimulação de pontos meridianos no nosso corpo, existem vários pontozinhos da cabeça até o dedo dos pés céfalo-caudal, vocês vão ver que onde é tocado com as agulhas, que são introduzidas nas terminações nervosas, geram efeito em determinados órgãos. Portanto, eles reconhecem essas duas práticas integrativas do Conselho de Medicina. Outro fato aqui importante é que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde desde 1970. Mas você lembra que no Brasil só veio fazer parte da política nacional em 2006. E hoje já são mais de 19 práticas catalogadas nessa política nacional. São mais de 55 mil espécies de plantas medicinais no Brasil. Minha gente, é muita coisa, não é não? 55 mil espécies de plantas medicinais no Brasil. É planta e é por isso que os estudos ainda eles não são completamente fidedignos, porque é muita coisa que precisa ser estudada. Portanto, é muito estudo, muita comprovação, porque nós temos um país, uma natureza privilegiada e de muitos recursos. Né? Você vai na Amazônia, na região norte ali, tem muita coisa que você nem conhece. Né? Propósito dessas práticas integrativas complementares no SUS: o estímulo aos mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde.
Talvez, minha gente, essa seja a grande diferença da prática tradicional nossa, dos tratamentos convencionais que nós temos, para as práticas integrativas, é que ela busca o meio natural. Ela busca a prevenção e a recuperação da saúde das pessoas através de meios naturais, que não necessariamente necessite de coisas químicas, de produtos químicos, como a gente tem nas drogas alopáticas, nos medicamentos que a gente ingere, nos tratamentos, né? Eles preservam muito a origem natural para o tratamento, como as águas, até a apicultura, que é a produção da abelha, na picada da abelha, né, ela gera um efeito terapêutico na pessoa. Existe uma substância, que você vai ver mais na frente, que ela é anti-inflamatória, ela vai servir, né, para combater algumas patologias. Né? A piroxina, se eu não me engano, é o nome dela. E é muito importante. E está sendo desenvolvida e sendo estudada como uma das práticas integrativas. Portanto, assim, é muita coisa natural que não danifica o nosso organismo e que pode gerar um efeito terapêutico benéfico para a gente. É uma visão ampliada do processo saúde-doença, eu já falei sobre isso. Não visa apenas a doença em si, ela visa todo o contexto onde você está inserido e as suas relações com a natureza, né? E a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Portanto, ela fornece também muita informação de como você cuidar de sua saúde, que é o autocuidado, né? Não utilizando práticas mais que, por exemplo, os medicamentos comuns que a gente ingere as vezes que nós entramos em processo de adoecimento, eles são prescritos, né, pelos médicos, pelos profissionais. Nas práticas integrativas também é necessário, né, a prescrição, porque você também não pode tomar chá toda hora, todo momento, porque tem a quantidade certa para não haja intoxicação, né? Mas você tem um maior autocuidado sobre as suas práticas. Por exemplo, o yoga, a meditação, são práticas integrativas que você pode se autocuidar e autorrealizá-las, né? Portanto, é isso que eles querem dizer, uma visão mais ampla e que promova um cuidado mais global, mais íntegro para as pessoas e que elas possam se autocuidarem. Agora, minha gente, especificamente, nós vamos começar, na primeira parte, são várias, mas nós vamos conhecer as principais tipos de práticas integrativas e complementares do SUS, certo? Nós vamos iniciar com a acupuntura. Vocês já ouviram falar na acupuntura em algum momento da vida de vocês? Ou é completamente novo essa prática integrativa? Vamos aproveitar e vamos saber agora, né, minha gente? Vamos aproveitar e vamos conhecê-la mais. Quem já conhece, já tem a maior facilidade, já ouviu falar. Quem não, vai conhecer a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Nesse momento, antes da gente falar sobre a acupuntura, que é a nossa primeira, eu queria que vocês dessem uma respirada mais profunda. Puxa o ar e solta, para a gente oxigenar a nossa mente. Puxa e segura um pouquinho. Solta. Isso é muito importante para a gente energizar, né, nosso corpo, através da oxigenação. Relaxar um pouquinho, estirar os braços, né, minha gente? Dá uma alongadazinha, se quiser se levantar. É muito importante. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui mais. E vamos lá. Portanto, minha gente, voltando para cá, a acupuntura é a nossa primeira prática integrativa e complementar do SUS, né? A acupuntura, ela é desenvolvida, não é obrigado ser médico para desenvolvê-la, né? Você pode ser outro profissional de saúde que tem especialização na área, faz um curso de especialização de 2 anos de curso
para poder aplicar a acupuntura, tá certo? Portanto, pode ser desenvolvido por outros profissionais que não sejam médicos. E isso gera uma contradição muito grande do Conselho Federal de Medicina, por isso que eles, apesar de reconhecer a acupuntura, mas muitas das práticas eles queriam assim para si, porque se expande para os profissionais, acaba tirando um pouco da questão deles, né? Dos procedimentos deles. Mas o que é a acupuntura, né, minha gente? A acupuntura é uma das práticas integrativas mais milenares, mais velhas, mais antigas, que faz parte da medicina tradicional chinesa, minha gente. A medicina tradicional chinesa, ela tem um campo muito grande de práticas integrativas. Você veja que os chineses, eles são danados, eles gostam muito das coisas naturais, desde os seus primórdios. E foi através desses primórdios que veio, né, a utilização de várias práticas tradicionais. Eles utilizam muito, na sua descrição, na explicação científica dessas práticas, principalmente na acupuntura, né, duas energias que uma complementa a outra, né? Duas energias que ambas, uma exerce um poder positivo e outra um efeito negativo, certo? E essas energias, elas se complementam, certo? Portanto, através dessa corrente energética aqui no nosso corpo, eles vão estimular alguns pontos anatômicos através de agulhas filiformes metálicas que são descartáveis. Portanto, o estímulo preciso em várias partes do nosso corpo, em algumas partes, ela pode acabar inserindo energia nova ou retirando se o corpo estiver muito energizado. Portanto, através dessas estimulações nas terminações nervosas, em várias partes do nosso corpo, você vai atingir um órgão diferente, certo? E nós não vamos adentrar muito nessa descrição de quais órgãos são esses, porque isso realmente não nos compete nesse momento, é mais a critério de conhecimento para vocês saberem o que é acupuntura. Portanto, é um procedimento que permite esses estímulos nervosos precisos em alguma parte do nosso corpo, anatômicas, alguns locais anatômicos, que serão definidos através da inserção de agulhas filiformes metálicas descartáveis, ou seja, utilizou em um, você joga fora, não vai utilizar novamente. Essa, como eu acabei de falar, ela visa estimular as partes energéticas do corpo para o tratamento de diversas doenças. Portanto, vocês vão ver aqui, nessa imagem aqui, ó, que cada pontinho preto desse aqui no corpo, se você estimular ele com uma agulha, você vai penetrar e vai fazer a estimulação nervosa, ele vai atuar em um órgão diferente. Seja no intestino, no coração, no baço, no pâncreas, né, nos pulmões, no cérebro. Portanto, de acordo com o seu quadro clínico, que aí o profissional vai reconhecer quais são e ver quais são suas necessidades, ele vai pegar uma parte do corpo que vai ser energizada, podendo, né, levar a cura, a melhora dos sintomas de acordo com o que seja, certo? Portanto, são vários desses aqui, minha gente, desses pontos que vão ser estimulados. Portanto, ela busca, né, os pontos do meridiano, o meridiano que é o nosso corpo. Cada pontinho desse tem um ponto meridiano, pontinho preto que eu acabei de mostrar a vocês. E por esses pontos meridianos existe uma circulação energética, né? Essa circulação energética é a energia que o nosso corpo sofre da sua interação com o céu e a terra, né? Tem até a teoria dos 5 elementos, que aí entra a água, o fogo, né? E em contato com certas substâncias dessa, você promove aí uma energização do seu corpo e a sua interação com eles, certo? Por isso que eles buscam sempre essa circulação energética, que eles
ou implementam mais energia ou retiram energia daquele órgão para que ele volte a funcionar de forma normal, certo? Portanto, as maiores indicações dele são para questão neuromusculares, são para dores musculares ou neurais, os nervos, né? Lesões que a pessoa pode estar acometida, mas também serve para problemas gastrointestinais, né? do intestino, do estômago, mas principalmente para as questões neuromusculares. Porém, dentro da medicina tradicional chinesa, né, pode ser utilizada para tratar praticamente qualquer desequilíbrio, seja físico ou emocional, como eu acabei de falar. É mais indicado para as questões neuromusculares e lesões, né, mas qualquer desequilíbrio no corpo, na mente, ela também vai ser utilizada. Como é que funciona? Né? Já falei um pouco, mas eu vou deixar mais claro aqui para vocês. Em sua concepção original, a acupuntura busca modificar a dinâmica da energia do nosso corpo. Que essa energia ela vai ser positiva ou negativa. Né? E o positivo e o negativo eles se complementam e se neutralizam. Quando isso acontece, você está em pleno funcionamento normal, fisiológico do seu corpo. Mas quando está mais positivado ou menos, ou seja, negativo, essa energia, aí precisa dessa estimulação através de mapeamento do corpo, né, que existe isso, já estudos que mapeiam esses pontos meridianos e de acordo com cada pontinho desse aí, ele vai estimular um órgão, certo? Portanto, eles modificam, na verdade, esses padrões de circulação energética. É isso que a acupuntura funciona. Tá certo, minha gente? Vamos para mais uma aqui, isso aí é a acupuntura, beleza? Qualquer dúvida vocês podem postarem aí no WhatsApp ou mesmo aqui nos comentários e a gente vai tirando a dúvida de vocês, beleza? Podem perguntar. Lembrando que nós não vamos aprofundar porque nós estamos a critério de conhecimento mais superficial, né? Por conta que nós não iremos fazer isso na prática, é apenas a conhecimento. Está aqui os pontos, né, gente? Está aqui na posição anatômica, né? E cada ponto desse corresponde a um órgão e a sua estimulação energética. Ó, aqui na mão, tá vendo? Pode ser, né? Cada ponto desse aqui da mão, ó, você vai ter uma associação. Você vê aqui no dedo anelar, né? Que ele vai ter uma ligação com a visão, quando for estimulado, com a língua, né, com o seu paladar. Aqui, nessa parte central aqui da mão da palma, você vai ter função nos brônquios, né, ou aqui mais em cima com o estômago, né, esôfago, parte inicial do intestino, enfim. Portanto, cada ponto desse aqui vai corresponder a um órgão e quando energizado pode ser colocado ou tirado energias para repor. Tá aqui, minha gente, na prática, tá vendo? Essas são as agulhinhas filiformes que você pensa que colocar agulha dói muito. Quem fez já me falou que não dói tanto, é só uma beliscadinha mesmo, que fosse uma picada de uma formiga, mas que exerce uma função de estimulação nervosa muito grande e tem muitos resultados positivos com a acupuntura, tá certo? Para a gente fechar esse primeiro momento, né, vamos conhecer a homeopatia, minha gente. A homeopatia, que essas duas aí é que eu lembro que é o Conselho de Medicina, eles reconhecem a homeopatia e a acupuntura, mas que fazem parte, de todas elas fazem parte das práticas complementares do SUS. Definição: sistema médico complexo de caráter holístico. O que é o sistema holístico? Completo, né, minha gente? É um sistema médico complexo. Para a homeopatia, o adoecimento é a expressão da ruptura da harmonia das dimensões do ser humano, que são as dimensões física, psicológica, social e cultural. Olha como a abordagem é diferente da convencional, né? Ela reconhece que o adoecimento, que pode ser o processo patológico doentio, ela é uma quebra. Ela expressa a quebra da harmonia do seu corpo, né, da sua parte física, psicológica,
social, o seu convívio com as pessoas e a sociedade, e a sua cultura. Portanto, quando você tem uma quebra, né, nessa ruptura, nessas dimensões, você está em processo de adoecimento e precisa restaurar a sua saúde. Portanto, não é apenas a doença, ela vê de forma completa, né, psicológico, físico, cultural e social. Ela atua por meio de estímulos energéticos, desencadeando medicamentos homeopáticos com o intuito de reequilibrar a energia vital dos pacientes. Olha a diferença da acupuntura. A questão, elas são muito parecidas porque ambas, a acupuntura e a homeopatia, ela visa reequilibrar os estímulos energéticos, não é isso? Através, só que na acupuntura são das agulhas da estimulação dos pontos meridianos, aqui através de medicamentos homeopáticos, que a gente vai conhecer como é que são esses medicamentos homeopáticos, como é que eles são produzidos, certo? Ele realiza testes de substâncias em pessoas sem processo de adoecimento. Aí os sintomas desencadeados na reação pelo paciente é anotado e o mesmo medicamento vai servir como terapia homeopática quando os sintomas desaparecerem no processo doentio. Minha gente, é parecido com as vacinas. É a lei dos semelhantes, né? Ele vai estimular o sistema a reagir contra aquele sintoma. Lembra que eu falei da questão da cibola? Um dos grandes pesquisadores, o Taiyon, é um dos chineses que mais pesquisaram sobre a homeopatia, ele descreveu a seguinte forma. Disse o quê? Quando você consegue partir uma cebola, e a partir daquele momento, aquela cebola, ela lhe dá reações no seu organismo, só em o fato de você entrar em contato com ela, você tem a lacrimejamento, as lágrimas saem dos olhos, você espirra, fica com o nariz irritado, pode dar dor de cabeça, que são as cefaleias, né? Portanto, se você, ao contato com essa substância, você teve esses efeitos adversos, esses sintomas, isso quer dizer que quando você estiver espirrando, com congestão nasal, lacrimejando, com dor de cabeça, se você tomar a fração desse extrato da cebola, você vai se curar. Porque vai neutralizar esses processos que desencadearam esses sintomas. Portanto, quando a pessoa não está... ele começou a testar isso em pessoas que não estavam doentes. Né? Vamos supor, o alho é outra substância, né? Você em contato com ela, quando você ingere o alho, se você ficar tendo as erupções que são arrotos, né? Você começa a rotar, porque ele é muito difícil da digestão, você pode utilizar esse alho para problemas digestórios, porque ele vai curar através do seu efeito. Se ele foi capaz de desenvolver um sintoma em você, ele é capaz de o próprio corpo desenvolver o quê? Você entrando em contato com aquela substância, o seu corpo vai desenvolver proteção. O seu sistema imunológico vai produzir reações que vão combater aquele sintoma. É como na vacina, por isso que diz que é parecido com as vacinas. Porque com a vacina você pega o vírus, né, inativado, quando você toma a vacina, e seu corpo vai adquirir imunidade. Quando chega na corrente sanguínea aquela fração daquele vírus, o exército seu, linfócitos, leucócitos, eosinófilos, basófilos, eles vão para cima desse vírus e vão tentar destruir. E aí você ganha o quê? Imunidade. O seu corpo, o seu sistema imunológico, quando aquele vírus um dia vier a você ter contato com ele, você vai combater aquele vírus. Porque seu corpo já tem mecanismo de defesa para ele. Fica gerado na memória do nosso corpo. Portanto, é assim que funcionam os medicamentos homeopáticos. Né? Faz um teste de substância em pessoas sem processo de adoecimento. Aí aqueles sintomas que você desenvolveu em contato com determinadas substâncias, ele pode servir mais na frente de tratamento para você. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente pode tirar dúvidas mais aí com vocês, tá certo? Pronto.
Vamos entender mais um pouquinho, deixar mais claro ainda para vocês, né? O princípio dele. Os semelhantes se curam pelos semelhantes. Isto é, para tratar um indivíduo que está doente, é necessário aplicar um medicamento que apresenta o fator determinante à doença. Por exemplo, um certo medicamento de enxaqueca pode desencadear outros sintomas como ansiedade, agitação, insônia. Ou seja, quando você está com enxaqueca, minha gente, dor de cabeça, aquela ânsia de vômito, né, tonturas, e aí você tomou um medicamento para aquela enxaqueca específico, ou uma substância, ou uma planta natural para combater aquela enxaqueca, só que aí você curou a enxaqueca, mas desenvolveu ansiedade, desenvolveu agitação, ficou com falta de sono. Isso significa que aquele princípio que você utilizou para a enxaqueca, ele pode também ser benéfico no caso da ansiedade, da agitação e da insônia. Por isso, uma pessoa com insônia pode tomar também esse medicamento para enxaqueca. Está entendendo? Portanto, é dessa forma que agem os medicamentos homeopáticos. Certo? Agora, como é que acontece, minha gente, a produção desses medicamentos homeopáticos? Né? Podem ser líquidos, podem ser em óleos, podem ser em comprimidos, com as bolinhas, os glóbulos, que vocês vão ver já já, aqueles aqui, ó, os glóbulozinhos, certo? Que vocês podem tomarem, uma vez prescrito, né, pelos médicos homeopáticos, eles podem ser administrados também em forma líquida, né? Ó, lembra que aqui é o alho cepa. O alho cepa é a substância lá que eu falei da cebola, certo? Portanto, minha gente, é muito engraçado como esses medicamentos são produzidos. Como ele busca o natural, eles buscam a menor quantidade extraída dessas substâncias para que se possa ter um efeito terapêutico. Muito pouco, certo? É mais assim um efeito placebo, é mais uma coisa assim do seu próprio corpo, a sua mente entrar nesse processo e desencadear essa melhora, do que a própria droga, como é o caso dos nossos medicamentos. Você toma dipirona, tem 500 miligramas de dipirona. Aqui, minha gente, você vai pegar e vai ter uma diluição muito grande dessa substância para se poder ingerir. Portanto, é um processo seguinte, ó, mais ou menos aqui vou explicar a vocês. Pega a tintura mãe. O que é a tintura mãe? É o extrato da cebola, por exemplo. Retira o extrato da cebola, que vai ser essa tintura mãe em laboratório, né? Aí ele vai pegar uma gota dessa tintura e vai associar dentro desse frasco a 99 gotas de diluente, no caso água, certo? Você pegar uma gota do extrato e mais 99 gotas da água e vai passar por um processo de agitação, diluição, que a gente chama de dinamização. Essa agitação vai acontecer por uma máquina que vai agitar ela 100 vezes. Nesse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, pega ela e agita 100 vezes. Ora, além de uma gota só, para 99 de água, ainda vai diluir ela 100 vezes. Quando ela diluir pela primeira vez, né, essas 99 gotas mais uma gota da tintura mãe, nós vamos ter uma substância chamada 1CH. E significa que ela foi diluída 100 vezes uma única vez. Aí o que é que você vai pegar? Essa substância, se o médico prescrever 2CH, ela vai ser diluída de novo, novamente. Só que agora vai ser uma gota já das 100 gotas que foram diluídas e vai acrescentar 99 gotas de água. Vai passar pelo processo de dinamização, mais de agitação, mais 100 vezes. E aí nós temos 2CH. Ó, aqui é o 2, aí pode ter 3, pode ser 4, pode ser 5. Quanto mais diluído, quando chegar um processo que você nem na nível de microscópio consegue ver essa substância. E aí, onde está o segredo da homeopatia? Está entendendo, minha gente? Por isso que são feitos os medicamentos homeopáticos, eles têm a menor quantidade de... Porque eles querem ter a menor quantidade de extratos químicos, mesmo que sejam naturais, porque eu quero que o próprio corpo desenvolva
reações satisfatórias, de forma natural. Está aqui o medicamento que eu falei, aí eles podem fazer isso e depois tornar ele sólido, em forma de glóbulos, nessas bolinhas, ou de forma líquida, tá certo? Minha gente, não vou parar aqui, vamos deixar a fitoterapia para outro momento, porque é muita coisa para vocês, né? E depois a gente vai falar sobre a fitoterapia, que é a terapêutica através das plantas medicinais, e outras práticas também em outro momento, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.